ficção, mas quase tudo aconteceu. O livro K, de Bernardo Kucinski, é uma autoficção. Isso quer dizer que ele traz elementos da sua vida, da sua história, ao mesmo tempo que desenvolve aspectos ficcionais no meio dessa história. Mas aqui me parece que a ficção surge muito mais para conectar diversas pontas dessa história, que é uma narrativa de muito sofrimento, muita dor e muita ausência de explicações, de informações. Esse livro fala essencialmente sobre o desaparecimento da irmã do Bernardo Kucinski, que aqui não é nomeada, mas que se chama Ana Rosa Kucinski, e que desapareceu em 1974, sem explicações, com muitos indícios de que ela foi presa por agentes policiais da ditadura militar, que não registraram a sua prisão, que a torturaram e que a mataram. A história de muitas pessoas que passaram por esse período de repressão e de muitas famílias que tiveram que lidar com isso e ainda lidam até hoje, porque nacionalmente esse processo da ditadura militar ainda não foi tratado como deveria, com a gravidade que ele tem, com, enfim, a dor que isso gerou para essas famílias e para todo o contexto nacional. Então aqui a obra do Kucinski é muito importante porque a partir da sua história, da sua narrativa sobre a sua família, ele traz várias feridas que ainda estão abertas no Brasil e que, enfim, me parece que nessa crise toda política que a gente está vivenciando, estão mais latentes do que nunca. Enfim, em 1974, a Ana Rosa desaparece e a gente vai ver a peregrinação do pai do Bernardo, que se chamava Meyer Kucinski, eu fiz uma colinha aqui, que vai em busca da filha e se depara com um muro de silenciamento, um muro de burocracias e de informações falsas e de golpistas e de processos de violência e revitimização dessa família que já perdeu uma pessoa querida. Para montar essa história, o Bernardo Kucinski atravessa por diferentes gêneros e cada capítulo é ou um documento ou uma narrativa pessoal, né, do pai dele, né, imaginando as coisas que o pai dele vivenciou a partir do que ele acompanhou, ou é a perspectiva de um torturador, ou a perspectiva de uma informante, enfim, ele vai construindo várias coisas, assim, que inclusive eu estava vendo uma entrevista do Bernardo Kucinski no canal Livrada, em que ele se refere ao K como não exatamente como um romance, mas como muitos contos que acabam formando um romance. E realmente é isso, né? A gente tem os capítulos bem diferentes um do outro, e a partir disso a gente vai tendo essa história contada. E talvez, né, num processo muito menos frustrante do que realmente vivenciar essa falta de uma ligação entre os fatos que deve ocorrer na vida real, né? Então, aqui o autor tem o poder da imaginação para fazer essa colagem, enquanto na vida real a família dele nunca recebeu algumas explicações. A Comissão Nacional de Verdade também fez investigações, mas pelo que eu pesquisei na internet também não chegou a respostas totalmente conclusivas sobre o que aconteceu com a Ana Rosa. Mas sim, né, nós temos muitos indícios de que houve um processo de tortura, houve o assassinato dela, e que isso gera
né, principalmente nesse pai que a gente vai acompanhando aqui, uma jornada muito marcada pela dor e pela culpa, porque ele vai passando por um processo de reflexão sobre não ter se atentado, talvez, aos riscos que a filha estava correndo naquele momento, porque ele estava ocupado com as atividades dele. O Meir Kuczynski era escritor na língua Yiddish, que até era algo que eu não conhecia muito, conhecia a partir do livro e também desses materiais que... Essa aqui é a edição da Tag Curadoria que a gente recebeu, que veio uma revistinha, então aprendi um pouco mais sobre isso. E aí ele passa por esse processo, né, de carregar essa culpa, sendo que realmente não é culpa dele, mas quando as famílias passam por uma tragédia dessa proporção, esse sentimento de culpa acaba sendo outro processo de violência que essas práticas autoritárias acabam, né, reforçando e dando essa sensação de que a família tem culpa de algo, e não tem, né? É muito triste a gente pensar nos processos de violência que aconteceram no Brasil nesse período. O livro, ele tem menos de 200 páginas, mas eu demorei bastante para ler justamente porque é um livro que dói, assim, você sente uma dor em vários momentos e uma violência muito presente, tanto física na questão das torturas, apesar de a gente não ter exatamente descrições assim muito literais sobre o que acontecia, mas a gente tem, né, esse desenho do que era uma casa de tortura, enfim, interrogatórios e todo tipo de desrespeito aos direitos humanos. Mas também a gente vai acompanhando essa violência psicológica que a ditadura proporcionava, e inclusive que também acabava ficando na sociedade como uma forma comum de se lidar com as famílias que estavam em luto a partir disso, né? Então tem um determinado momento que esse pai quer fazer um memorial para a filha, já que ele não pode enterrar, né? Mas ele pede para um rabino para, enfim, ter alguma coisa assim para simbolizar o quase certo falecimento da filha e enfim, processar o seu luto. Ele tem isso negado e outras pessoas também comentam, mas ela era comunista, né? Então, né? É aquela história de, parece que estava pedindo para acontecer alguma coisa desse tipo. E é muito impactante ver a dor que isso vai causando para a família que lida com essa situação, enquanto ainda tem pessoas que defendem esse tipo de argumento, né? Como se em qualquer hipótese fosse minimamente aceitável você simplesmente pegar uma pessoa, né, por mais que, bom, talvez tivesse alguma coisa que ela tivesse que responder à justiça, você pegar essa pessoa, torturá-la, matá-la, sem direito de defesa, sem direito a um julgamento, sem direito de uma explicação para a família sobre o paradeiro dessa pessoa. E, gente, isso não é aceitável em nenhuma hipótese, em nenhum tipo de situação, né? E a naturalização desse tipo de coisa que não sumiu, né? A gente pode ver isso acontecer também em outros contextos mais contemporâneos também. É muito violento e a gente não tem como enfim, sair desse estado de violência sem processar esse tipo de coisa e sem chegar a um consenso de que não, o Estado não pode agir dessa forma. Ninguém pode agir dessa forma. E, enfim, outra coisa interessante é que o pai do Bernardo e da Ana Rosa, o Meir, ele veio também de um contexto muito difícil de perseguição. Ele era polonês e veio da Polônia justamente por causa do nazismo, né, do antissemitismo. E
A partir disso, ele acaba revivenciando várias coisas também que ele viu lá na Polônia, né? Na Polônia dominada pelo antissemitismo, né? Coisas que ele também viu, né? Enquanto um judeu, né? Que ele acompanhou o Holocausto. A mãe da Ana Rosa, do Bernardo, ela perdeu muitos familiares no Holocausto. Então ele consegue ver muito desses paralelos acontecendo e a loucura que é esse tipo de coisa, assim, esse tipo de opressão contra a vida das pessoas. Então, é bem impactante ir entendendo esses pontos que o autor vai mostrando pra gente. Outra coisa curiosa é que no final ele menciona o Kafka e a questão da culpa. E, inclusive, o pai dele é referenciado e dá título apenas como K, né? E quando eu vi esse K, eu fiquei, tá, mas isso me lembra alguma coisa também. E, claro, né, K de Kuczynski, mas também tem um personagem do Kafka, que é o Joseph K, do livro O Processo. Eu não li o livro ainda, preciso ler, mas eu conheço o personagem porque eu vi a adaptação para o cinema, que, se eu não me engano, é o Orson Welles que dirigiu. E é toda uma questão que tem muito a ver com a história desse livro aqui, porque na obra do Kafka tem esse personagem, o Joseph, que ele está sendo processado por alguma coisa que ele não sabe o que é, né? E ele peregrina por vários espaços burocráticos e lida com essa culpa que ele não sabe de onde que vem, e as pessoas culpam ele, e ele também não sabe por que está sendo culpado e acusado, e isso acaba se relacionando muito aqui, né? Porque o K não sabe por que sua filha foi sequestrada pela polícia, torturada e morta. Ele, claro, ele tem, né, indícios de que ela teve envolvimento com a Ação de Libertação Nacional, que era um movimento na época de guerrilha urbana, alguma coisa assim, né? Mas não há um julgamento, não há informações concretas, não há o reconhecimento de que ela foi levada, de que ela está respondendo por algo. Não, ela é eliminada, ela é obliterada. E ele começa a peregrinar, tentando falar com uma pessoa, com outra, para tentar alguma pista, algum direcionamento. E isso é muito angustiante de ser acompanhado. Enfim, é um livro bem triste, me emocionou em vários momentos. E eu acho que todo mundo deveria ler, né? Até porque é muito bem escrito. Tá um pouquinho difícil de falar sobre ele agora. Mas, enfim, eu acho que é um livro que precisa ser mais lido e mais analisado. Inclusive, eu tô louca para ler também a continuação. Porque depois que o Bernardo lançou esse livro, que tem aqui 2010, 2011, por aí, ele recebeu a reação de várias pessoas, né, sobre algumas coisas. E a partir disso, ele escreveu Os Visitantes, em que ele dá uma continuidade a algumas coisas que estão aqui a partir da reação de leitores de cá. Ele escreve uma outra obra que dá uma continuidade ao que ele abre aqui, pelo que eu entendi, né? Não li ainda, tô louca pra ler. E é isso, eu acho que eu consegui falar um pouco de tudo sobre, né? É um livro que você já começa sabendo o que vai acontecer, mas justamente por isso talvez ele seja tão difícil, né, de ser processado. E sei lá, acho que tem uma coisa de momento, assim, desses últimos anos no cenário social, político do Brasil que eu acho que ele vem para somar muito, né? E essa revistinha da Tag também tá maravilhosa, né? Tem entrevista com o Bernardo Kuczynski, tem, né, várias informações sobre esse período.
E é isso. Beijos e até a próxima.